Fala pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Eu que sou o professor Dr. João Brinkman, hoje com o assunto exercício e metabolismo de gorduras. E uma pergunta a ser respondida: será que o exercício de baixa intensidade é o melhor para a utilização desse substrato energético durante o exercício? O que você acha? Bom, então vamos lá. Prestem atenção porque inclusive esse assunto remete a um mito criado na educação física, que nós vamos desfazer agora aqui. Então, a ideia é a de responder a pergunta que eu mesmo formulei no início. Qual a intensidade ideal para a utilização das gorduras como substrato energético durante o exercício? Então, para ajudar a responder essa pergunta, eu vou afixar aqui uma figura com uma ilustração dos diferentes percentuais de utilização de carboidratos e gorduras como fonte de energia para o exercício, em função das diferentes intensidades do exercício. Então, nas ordenadas, nós temos os diferentes percentuais de contribuição, que são oriundos aí das gorduras e dos carboidratos, para o fornecimento da energia para que o exercício seja efetivamente realizado. E aqui nas abscissas, nós temos então as diferentes intensidades, variando do 0 até os 100% do consumo máximo de oxigênio. As gorduras são representadas aí por essa linha vermelha e os carboidratos por essa linha azul. Então reparem que essas duas linhas inclusive se cruzam, formando uma espécie de um X. Então há uma inversão de qual desses dois substratos contribui com a maior parte da energia para a realização do exercício em função das intensidades. Então a gente observa que em baixas intensidades, o maior percentual de utilização de energia é aquele que é oriundo da utilização das gorduras como substrato energético. Enquanto que em maiores intensidades, a maior parte da energia então é oriunda aí dos carboidratos. Mais uma vez, agora, só que sob um olhar assim mais atento, aqui dessa figura, observem que em torno de 20% do máximo, você tem aí a utilização de 60% da energia sendo oriunda das gorduras. Enquanto que em 60% do máximo, então 60% da energia é oriunda dos carboidratos. Então fica bem nítido aí que quanto menos intenso ou quanto mais leve é o exercício, maior é a contribuição das gorduras, percentualmente falando. Então, eu vou perguntar mais uma vez, para que vocês pensem de novo aí. Qual que seria a melhor intensidade para a utilização da gordura como fonte de energia? A fim de que você possa, então, utilizar bastante gordura no seu metabolismo, reduzindo os níveis de gordura corporal, melhorando com isso a sua composição corporal e melhorando, então, a sua saúde. Qual é o exercício que usa mais gordura? É o exercício leve? Não! É claro que não. Não é verdade? Porque vejam que uma coisa é um valor em percentuais, outra coisa é o valor absoluto, ou a quantidade absoluta de gordura utilizada como fonte de energia. Então, você pode ter uma situação em que você tenha um alto percentual de nada. O que vale mais? Um alto percentual de nada ou um baixo percentual de muito? É óbvio que o que vale mais é um baixo percentual de muito. Então, à medida em que se aumenta a intensidade do exercício, aumenta a mobilização de tudo que nós temos no nosso organismo para que nós possamos fazer esse mesmo exercício. Então, mesmo que você tenha uma menor contribuição percentualmente falando, oriunda das gorduras, em termos absolutos, isso representa uma quantidade maior de gorduras efetivamente utilizadas como fonte de energia para a realização do exercício. Nesse exemplo que eu dei aí dos 20% e dos 60%, aí em 60% de intensidade, por exemplo, você tem mais do que o dobro de gasto calórico durante o exercício
do que aquele realizado em 20% de intensidade. Então isso no final das contas vai representar um ganho aí, ou uma maior utilização em torno de 30% de gorduras. Então você utiliza mais, pelo menos mais 30% de gorduras como fonte de energia num exercício realizado em 60% de intensidade do que em comparação com um exercício realizado em 20% de intensidade. Agora, é só a intensidade que importa? Não. Na verdade, muitas coisas importam aqui. Nesses vídeos, a gente busca uma simplicidade para que haja um entendimento básico de um determinado assunto, não é mesmo? Então, agora, para mudar um pouco, eu vou colocar uma figura desse lado aqui, ó, nesse canto superior direito do vídeo. Aqui vocês podem observar, então, que há uma diferente contribuição de gorduras e carboidratos em função da duração do exercício. Então, de novo, aqui nas ordenadas, aqui nessas coordenadas verticais, a gente pode observar então os diferentes percentuais de contribuição de gorduras e carboidratos para a realização do exercício. E nas abscissas, aqui no X, então, a gente tem a duração do exercício, desde o zero até ali 2 horas de exercício, 120 minutos. Então observem que com 30 minutos você já utiliza mais gordura do que carboidrato, com 60 minutos, com 100 minutos vai só aumentando. Ali depois de 2 horas, então, a utilização de gorduras é bem maior do que a de carboidratos. Então é óbvio que essa seleção do substrato energético é tempo dependente. Quanto mais duradouro é o exercício, maior vai ser a contribuição das gorduras. Então tem a relação com a intensidade, mas também tem a relação com a duração do exercício. Então é óbvio que quanto mais duradouro for o exercício, maior vai ser a contribuição das gorduras para a realização do exercício. Então poderíamos fazer agora outra pergunta. O que será que valeria mais assim para a utilização de uma quantidade absoluta maior de gorduras como substrato energético? Uma maratona feita para ser completada, mesmo que andando, o que levaria mais tempo, ou uma maratona feita para ser vencida, correndo, o que levaria então também menos tempo do que se fizesse ela andando. Em qual dessas duas atividades será que gastaríamos mais gordura como fonte de energia? Bom, acerta quem diz ou quem pensa que vai se gastar mais quem faz a maratona para ganhar. É claro que então o gasto energético ele é superior fazendo essa atividade, embora em menos tempo, mas com muito maior intensidade. Então, há anos atrás, pensava-se que a ênfase deveria ser sobre o tempo, quando na verdade, talvez muito mais valha a pessoa fazer algo muito intenso e menos tempo. Obviamente, dependendo de uma série de circunstâncias que são extremamente variáveis de acordo com o ambiente, com o indivíduo, com objetivos e várias possibilidades, enfim. Mas, então, pensando nessa questão da utilização da gordura, assim, num plano hipotético ideal, poderíamos pensar que um exercício feito muito intenso em muito tempo, então seria o ideal. Só que quem é que consegue fazer um exercício muito intenso por muito tempo? A maior parte das pessoas, para fazer um exercício por muito tempo, tem que fazê-lo numa intensidade menor. E à medida em que as pessoas fazem exercícios em maiores intensidades, elas acabam então abrangendo um tempo total menor de atividade. Então isso é uma coisa normal e até esperado. Ou até mesmo já prescrito dessa forma, né? Porque geralmente quando um treinador aumenta uma coisa, diminui outra, para não aumentar muita coisa ao mesmo tempo, evitando sobrecarregar demais o organismo de alguém. Provavelmente também por esses fatores que eu estou abordando aqui hoje, formas de treinamento que envolvam alternâncias
de intensidades maiores e menores, treinamentos intervalados, que até colocaram nomes pomposos ultimamente, tem o HIIT, enfim, ganharam tanto espaço. Porque a maior parte das pessoas não dispõe de horas e horas para se fazer um exercício. E aí então, pensando na otimização do tempo, pode ser que um treinamento intervalado seja mais eficiente do que algo que, para que desse o mesmo efeito ali, tivesse que ser feito por horas a fio. Bom, e quando eu falo aqui de características da prescrição do exercício, como a intensidade do exercício, a duração do exercício, para mim fica mais fácil de pensar atrelando essas possibilidades aos exercícios realizados com os grandes grupos musculares, feitos de forma cíclica, como a natação, o ciclismo ou corrida. Obviamente, eu gosto bastante de corrida, já corri algumas São Silvestres aí, enfim. Mas é claro que também, para o pessoal que gosta de fitness, e que hoje em dia tem sido aí um campo de preferência dos estudantes, dos profissionais de educação física, é óbvio que a musculação também contribui para um maior dispêndio energético total no dia a dia, porque isso é massa muscular dependente. É óbvio que com o incremento da massa muscular vai aumentar o consumo de oxigênio, vai aumentar a necessidade energética, então vai aumentar a utilização de todos os substratos energéticos ali para a realização das atividades, não só do dia a dia, como dos exercícios propriamente ditos. E agora, para ir finalizando aí, então, tenham em mente que todo e qualquer exercício que tenha a capacidade de aumentar o número de mitocôndrias nas células musculares, vou até colocar uma mitocôndria aqui, ó. Então, todo e qualquer exercício que aumente o número de mitocôndrias nos músculos, automaticamente vai contribuir para uma maior utilização das gorduras como fonte de energia, tá bom? Enfim, esse assunto ele é praticamente infinito, porque tem muita coisa que pode ser dita sobre isso, tem muitas possibilidades. Aqueles que tiverem dúvidas que eu eventualmente não tenha abordado aqui, alguma coisa que seja do seu interesse, pode mandar aí a pergunta para mim, tá bom? E hoje eu nem pedi no começo, mas vou pedir agora no fim, que você se inscreva no canal. Olhando lá nas estatísticas dos vídeos, eu tenho observado que a maior parte das pessoas que veem os vídeos não são inscritas no canal. Então inscrevam-se no canal, porque isso vai facilitar para você que assiste aí os vídeos o processo de recebimento dos vídeos. Eu faço um por semana, então se inscreva aí no canal, tá bom? Tem um botão aí embaixo, é só clicar lá, é bem simplesinho, inscrever-se. E aí você também pode tocar no sininho, ativando as notificações. E isso não vai gerar nada de ruim para você, na verdade só de coisas boas, que na verdade é assim, você vai receber uma notificação de que eu fiz um vídeo, e aí você pode clicar lá para assistir, se você quiser. Né? Então faz isso e repassa para os amigos também, pelo WhatsApp, me ajuda aí a conseguir os 1000 inscritos, que foi a meta que foi colocada aqui por mim mesmo, que sou o João Brinkman, dono desse canal aqui. Quem quiser segue lá no Instagram, que é o mesmo nome, tá aqui agora aqui, a tag, tá bom? E até a próxima semana.